Nem sempre sabemos o impacto que nossas pequenas ações podem ter na vida de outra pessoa. Às vezes, um simples gesto de bondade pode desencadear uma série de acontecimentos que mudam tudo para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu com Laura, uma garçonete batalhadora que, sem imaginar, teve sua vida transformada depois de pagar a refeição de um veterano sem teto. O que parecia ser apenas um ato de empatia e compaixão se revelou algo muito maior do que ela poderia imaginar. No dia seguinte, um comboio militar apareceu em frente ao restaurante onde ela trabalhava. O que aqueles soldados estavam fazendo ali? O que eles queriam com Laura? E, mais importante, quem era realmente o homem para quem ela havia pagado a refeição? Prepare-se para uma história de emoção, mistério e revelações surpreendentes. E antes de continuarmos, se você gosta de histórias emocionantes e reflexivas como essa, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos mergulhar nessa história que prova que até mesmo os menores atos de bondade podem transformar vidas. Laura se levantava todos os dias antes do sol nascer. Trabalhava como garçonete em um pequeno restaurante à beira da estrada. Um daqueles lugares simples, mas aconchegantes, onde caminhoneiros paravam para tomar café e famílias faziam uma refeição rápida durante longas viagens. Sua vida era uma rotina cansativa, mas ela gostava do trabalho. Conhecia os clientes habituais, trocava sorrisos com estranhos e, sempre que podia, ajudava quem parecia precisar. Não que tivesse muito para oferecer. Seu salário mal cobria suas próprias contas, mas Laura sabia o que era passar por dificuldades. Naquela manhã, o restaurante estava mais vazio do que o normal. O relógio marcava quase 9 horas quando ele entrou. Era um homem de cabelos grisalhos, vestindo roupas surradas e segurando uma mochila velha. Seu rosto cansado e os olhos fundos denunciavam noites mal dormidas. Ele escolheu uma mesa no canto, perto da janela, como se não quisesse incomodar ninguém. Laura notou como ele hesitava ao pegar o cardápio, como se já soubesse que não teria dinheiro para pagar. Mesmo assim, ele permaneceu ali, olhando para as letras impressas como se estivesse lendo uma história e não escolhendo uma refeição. Depois de alguns minutos, Laura se aproximou. "Bom dia, já sabe o que vai querer?" O homem ergueu os olhos lentamente, surpreso por estar sendo tratado como qualquer outro cliente. Ainda estou decidindo." Laura sorriu, sem pressa. "Enquanto isso, posso trazer um café?" Ele hesitou novamente, mas acabou assentindo. Enquanto servia o café, Laura percebeu que alguns clientes olhavam para o homem com certo desconforto. Não era incomum que pessoas em situação de rua passassem pelo restaurante, mas nem todos tinham paciência ou empatia para lidar com isso. Quando voltou à mesa, o homem continuava com o cardápio nas mãos, mas não tinha pedido nada. "Não precisa se preocupar com isso", disse Laura com a voz gentil. "Hoje o café da casa é por minha conta." Os olhos dele brilharam, como se não ouvisse algo assim há muito tempo. "Obrigado, meu nome é Laura", disse ela, estendendo a mão. Ele olhou para a mão dela por um instante antes de apertá-la com firmeza. "John." Por um momento houve silêncio. Depois, Laura quebrou a tensão. "Está com fome, John?" Ele pareceu querer negar, mas seu estômago roncou antes que ele pudesse responder. "Um pouco." Laura sorriu. "Espere aqui." Ela voltou para a cozinha e preparou um prato com ovos, bacon, torradas e uma porção generosa de batatas. Quando colocou a refeição na frente dele, John a encarou com incredulidade. Eu não posso pagar por isso." "Não se preocupe com isso", respondeu Laura. "Todo mundo merece uma boa refeição de vez em quando." John ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a comer, comendo devagar, saboreando cada mordida como se fosse a primeira refeição decente em dia. Enquanto ele comia, Laura continuou trabalhando, mas sempre que passava por sua mesa, notava algo diferente nele. Não era apenas um homem sem teto qualquer. Havia algo em seus olhos, algo que parecia carregar um peso maior do que apenas a falta de um lar. Quando terminou de comer, John olhou para Laura e disse com a voz carregada de emoção: "Você não faz ideia do que acabou de fazer por mim." Ela sorriu. "É só uma refeição." Ele negou com a cabeça. Não é, mas um dia você vai entender." Laura não soube o que responder. John se levantou, ajeitou a mochila nas costas e, antes de sair, tirou algo do bolso e colocou sobre a mesa. Era uma pequena insígnia militar, já desgastada pelo tempo. "Obrigado", disse ele, antes de atravessar a porta e desaparecer na estrada. Laura pegou a insígnia e olhou para ela, sem entender muito bem o que significava. Mas, por alguma razão, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela ainda não sabia, mas aquele simples gesto de bondade estava prestes a mudar sua vida para sempre.
sempre. No dia seguinte, quando chegou para trabalhar, um comboio militar estava estacionado na frente do restaurante, e todos os soldados pareciam estar à procura dela. Laura estacionou sua bicicleta ao lado do restaurante, como fazia todas as manhãs, mas dessa vez algo estava diferente. Um comboio militar ocupava boa parte do pequeno estacionamento. Havia 3 jipes pretos, com símbolos oficiais estampados nas portas. Ao redor deles, vários soldados em uniformes impecáveis conversavam entre si, sérios. O que o exército estaria fazendo ali? Seu primeiro instinto foi o medo. Será que algo havia acontecido? Será que estavam ali por causa de alguém do restaurante? Seu coração acelerou quando percebeu que um dos soldados, um homem de cabelos cortados rente e olhar analítico, observava-a atentamente. Quando ela desceu da bicicleta e se preparou para entrar, ele se aproximou. "Você é Laura Evans?" Ela hesitou. "Sim." "Por quê?" O homem ergueu a mão, mostrando uma foto. Laura arregalou os olhos. Era John. "Esse homem esteve aqui ontem?" perguntou o soldado direto. Ela piscou algumas vezes, surpresa. "Sim, ele esteve aqui, mas por quê? O que ele fez?" O soldado se entreolhou com os colegas e então falou com cautela. "Você sabe quem ele é?" Laura franziu o senho. "Ele me disse que se chamava John. Parecia um veterano, mas estava passando por dificuldades." O soldado respirou fundo. "O nome verdadeiro dele é Coronel Jonathan Miller e ele está desaparecido há 3 anos. Laura sentiu um calafrio subir pela espinha. "Desaparecido? Como assim?" "O Coronel Miller era um dos nossos melhores oficiais. Ele liderava uma missão altamente confidencial no Oriente Médio, mas um dia simplesmente sumiu. Nenhuma pista, nenhuma comunicação." Laura olhou para a foto novamente. O homem na imagem parecia mais forte, saudável, vestindo seu uniforme com orgulho, diferente do John que ela conheceu, com o rosto cansado e as roupas gastas. "Ninguém sabia se ele estava vivo", continuou o soldado. "Até agora." Laura sentiu a respiração acelerar. Ele não me disse nada, eu apenas paguei a refeição dele." O soldado estreitou os olhos. "Ele deixou algo com você? Algum bilhete, objeto, qualquer coisa?" Laura olhou para dentro da bolsa. Seus dedos tocaram a pequena insígnia militar que John havia deixado na mesa antes de partir. Ela a retirou lentamente, mostrando ao soldado. Quando ele viu o objeto, seu rosto mudou. Os outros soldados ao redor também ficaram tensos. "Meu Deus!" murmurou um deles. O homem que falava com Laura pegou a insígnia com extremo cuidado, como se segurasse algo sagrado. "Isso pertence ao Coronel Miller", disse ele, a voz carregada de emoção. "E mais do que isso, esse símbolo significa algo muito importante." Laura sentiu um nó na garganta. "O que significa?" O soldado a encarou com seriedade. "Significa que ele confia em você." Ela piscou, confusa. "O quê?" O homem respirou fundo. "O Coronel Miller foi um dos responsáveis por liderar operações secretas que nunca chegaram ao conhecimento do público. Ele possuía informações sigilosas que, se caíssem nas mãos erradas, poderiam causar problemas imensos." Laura sentiu um arrepio. "O que isso tem a ver comigo?" O soldado a observou por um longo instante antes de dizer: "Se ele te deu essa insígnia, significa que ele quer que você descubra a verdade." Ela engoliu em seco. "A verdade sobre o quê?" "Sobre por que ele desapareceu." Por um momento, tudo ao redor pareceu ficar em silêncio. Laura sentiu um calafrio. John, ou melhor, Jonathan Miller, não era apenas um homem sem teto. Ele era um mistério ambulante. E de alguma forma havia escolhido Laura para ser parte disso. "Mas precisamos encontrá-lo", disse o soldado. "Você foi a última pessoa a vê-lo. Alguma ideia de onde ele pode estar?" Laura balançou a cabeça. "Eu não sei. Ele saiu do restaurante e seguiu pela estrada. Não disse para onde iria." O soldado assentiu. "Precisamos agir rápido. Se ele confiou em você, talvez ele tente entrar em contato novamente. Se isso acontecer..." Ele hesitou. "Se isso acontecer, nos avise imediatamente." Laura sentiu o coração disparado. "Ele está em perigo." O soldado a observou com seriedade. "A questão não é se ele está em perigo. A questão é quem mais pode estar atrás dele." Naquele instante, Laura percebeu que estava envolvida em algo muito maior do que poderia imaginar. O simples ato de pagar uma refeição para um estranho havia se transformado em um enigma perigoso. E agora ela tinha 2 escolhas: ignorar tudo e seguir sua vida, ou tentar entender o que realmente estava acontecendo. Mas uma coisa era certa: se John confiava nela, então havia uma razão para isso. E Laura estava prestes a descobrir. O restaurante continuava funcionando normalmente, mas Laura não conseguia tirar da cabeça as palavras do soldado. Jonathan Miller, coronel, desaparecido há 3 anos. Por que ele havia escolhido justo ela? Segurando a insígnia entre os dedos, sentiu o peso da
situação. O exército estava atrás dele, mas quem mais poderia estar? E principalmente, será que ele estava fugindo de alguém? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de um carro parando no estacionamento. Seu chefe, um homem de meia-idade chamado Sam, se aproximou dela. Tem um homem querendo falar com você. Laura sentiu o estômago revirar. Como ele é? Sam deu de ombros. Alto, careca, parece um daqueles agentes do governo que aparecem em filmes. Laura sentiu um arrepio. Ele disse o nome? Não, só disse que era assunto importante. Ela respirou fundo e caminhou até a porta. Do lado de fora, um homem de terno preto e óculos escuros estava encostado em um carro discreto. Quando a viu, endireitou a postura e caminhou até ela. Laura Evans. Ela cruzou os braços. Depende de quem está perguntando. Ele abriu um leve sorriso. Meu nome é Richard Hayes. Trabalho para um departamento do governo que, por motivos de segurança, não posso revelar. Laura estreitou os olhos. Ah, que conveniente. Hayes manteve o tom tranquilo. Ouvi dizer que você teve contato com Jonathan Miller. Laura sentiu o coração acelerar. Como você sabe disso? Digamos que eu tenho minhas fontes. Ela olhou ao redor. Os jipes militares ainda estavam no estacionamento, mas os soldados estavam ocupados conversando entre si. Você também está atrás dele? O agente colocou as mãos nos bolsos do casaco. A pergunta certa seria: por que o exército está tão interessado nele? Laura mordeu o lábio. Você sabe por quê? Hayes suspirou. Jonathan Miller desapareceu durante uma missão no Oriente Médio, mas há um detalhe que ninguém te contou. Ela franziu o senho. Que detalhe? O agente se aproximou um pouco mais e baixou o tom de voz. Ele não desapareceu, ele fugiu. Laura arregalou os olhos. O quê? Hayes assentiu. O exército quer que você acredite que ele foi vítima de um desaparecimento misterioso, mas a verdade é que ele fugiu deliberadamente. Laura sentiu um nó na garganta. Mas por quê? O agente olhou para os soldados no estacionamento, como se estivesse se certificando de que ninguém os ouvia. Você está segurando uma peça do quebra-cabeça, Laura. Essa insígnia que ele te deu é um símbolo de lealdade. Ele não confiaria isso a qualquer um. Se ele te deu esse objeto, significa que você pode ser a única pessoa que pode ajudá-lo. Ela sentiu um arrepio. Ajudá-lo com o quê? Hayes olhou-a fixamente. A provar que ele foi traído pelo próprio governo. Laura sentiu um frio na espinha. Traído? O agente assentiu. Jonathan Miller descobriu algo que não deveria ter descoberto. Algo que fez com que ele se tornasse um alvo. Laura apertou a insígnia nas mãos. O que ele descobriu? Hayes olhou-a com seriedade. Isso, minha cara, é o que você precisa descobrir. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. E como eu faço isso? O agente abriu um pequeno sorriso. Comece pelo próprio Miller. Laura mordeu o lábio. Mas eu nem sei onde ele está. Hayes deu de ombros. Talvez não, mas ele sabe onde você está. Antes que Laura pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se afastou e entrou no carro. Espere, chamou ela. Você trabalha mesmo para o governo? O homem apenas sorriu, ligou o carro e saiu dirigindo calmamente pela estrada. Laura sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Nada fazia sentido. O exército estava atrás de Miller, o governo também. E agora, de alguma forma, ela estava no meio dessa história. Ela olhou para a insígnia uma última vez antes de guardá-la no bolso. Se havia uma coisa que ela tinha certeza, era isso. John, ou melhor, Jonathan, confiava nela. E ela não ia deixá-lo na mão. Laura passou o resto do dia com a mente inquieta. O que realmente havia acontecido com Jonathan Miller? Ele fugiu porque descobriu algo? Ou ele era um traidor, como o agente Hayes havia insinuado? Quando o turno no restaurante terminou, ela pegou sua bicicleta e foi para casa. O sol já havia se posto e a cidade pequena estava silenciosa. Mas assim que chegou à porta do seu apartamento, percebeu algo estranho. Havia um envelope no chão. Seu nome estava escrito à mão. Ela olhou ao redor. Nenhum sinal de quem poderia ter deixado aquilo ali. Com o coração acelerado, pegou o envelope e entrou em casa rapidamente. Sentou-se na mesa da cozinha e abriu a carta. Havia apenas uma única frase escrita: encontre-me no ponto de ônibus na saída da cidade. Meia-noite. Nenhuma assinatura. Mas ela sabia quem era. Jonathan. Meia-noite. Parecia demorar uma eternidade para chegar. Laura tentava decidir se realmente deveria ir. O exército estava atrás de Jonathan. O governo também. Se fosse pega no meio disso, poderia estar se metendo em algo muito perigoso. Mas no fundo, sentia que precisava de respostas. Pouco antes do horário marcado, pegou um casaco e saiu. Caminhou pela cidade silenciosa até chegar ao ponto de ônibus abandonado, na saída da estrada principal. O vento frio fazia suas mãos tremerem, e então ela o viu. Jonathan Miller estava ali, sentado no banco de madeira, parecendo muito
mais abatido do que no dia anterior. Quando a viu, ele soltou um suspiro de alívio. Eu sabia que você viria. Laura cruzou os braços, tentando conter os nervos. Você me deixou uma insígnia e logo depois, soldados aparecem no restaurante perguntando sobre você. Isso parece uma armadilha. Jonathan sorriu de leve. Se fosse uma armadilha, eu não estaria aqui sozinho. Ela respirou fundo e se aproximou. Você pode me dizer o que está acontecendo? Ele olhou ao redor antes de falar. Eu era um homem do exército, como eles disseram. Mas o que não te contaram é que eu descobri algo que ninguém deveria saber. Laura engoliu em seco. O quê? Jonathan hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Durante uma missão no Oriente Médio, eu e minha equipe encontramos documentos que não deveriam existir. Arquivos que provavam que certas operações militares eram encobertas pelo governo. Movimentações ilegais. Coisas que iam contra tudo o que acreditávamos. Laura arregalou os olhos. E você contou a alguém? Jonathan soltou uma risada amarga. Achei que podia confiar nos meus superiores. Mas, assim que entreguei as provas, começaram a me caçar. Ela sentiu um arrepio. Então você fugiu? Ele assentiu. Era isso ou ser silenciado? O silêncio se prolongou. Laura sentia um nó na garganta. E agora? Por que me procurou? Jonathan a olhou nos olhos. Porque eles estão chegando perto. Eu preciso de ajuda. Laura hesitou. Ajuda pra quê? Ele pegou um pequeno pendrive do bolso e colocou-o na mão dela. Aqui estão os documentos que consegui salvar. A verdade sobre tudo. Ela olhou para o objeto minúsculo em sua palma. Por que está me dando isso? Jonathan suspirou. Porque não confio em mais ninguém. Laura sentiu o peso do momento. Se aceitasse aquele pendrive, estaria oficialmente envolvida em algo muito maior do que imaginava. E antes que pudesse decidir o que fazer, um barulho ecoou na estrada. O som de pneus se aproximando. Jonathan arregalou os olhos. Droga, eles nos encontraram. Luzes fortes iluminaram a escuridão. 2 carros pretos estavam vindo direto para eles. Jonathan segurou os ombros de Laura. Pegue isso e corra. Mas e você? Ele olhou para os carros e depois de volta para ela. Apenas vá. O medo tomou conta de Laura, mas suas pernas reagiram antes que pudesse pensar. Com o pendrive apertado na mão, ela virou-se e correu pela estrada escura. E enquanto fugia, ouviu os carros pararem e portas batendo. Vozes firmes, ordenando Jonathan a se render. O que aconteceria com ele agora? E mais importante, o que ela faria com a verdade que agora carregava? Agora, Laura tem a peça-chave do mistério. O pendrive com informações sigilosas. Mas será que ela conseguirá usá-lo antes que seja tarde demais? Laura correu pela estrada escura, o coração disparado no peito. O vento frio cortava sua pele, mas ela não podia parar. Atrás dela, as vozes ficavam mais distantes. Jonathan estava sendo levado, mas ela ainda estava livre. E nas mãos dela estava a única coisa que poderia salvá-lo, o pendrive. Laura não voltou para seu apartamento. Sabia que se a haviam encontrado uma vez, poderiam encontrá-la de novo. Em vez disso, foi para a única pessoa em quem podia confiar. Sarah, sua melhor amiga desde a infância, bateu na porta dela com força. Laura? Sarah arregalou os olhos ao vê-la ali, ofegante. O que aconteceu? Preciso entrar agora. Sarah a puxou para dentro e fechou a porta. Você está pálida. O que houve? Laura olhou ao redor, certificando-se de que ninguém as ouvia. Então, tirou o pendrive do bolso. Isso aqui pode custar a minha vida. Sarah franziu a testa. O quê? Laura engoliu em seco. Eu preciso de um computador. Sarah hesitou por um segundo, mas, ao ver a seriedade no rosto da amiga, pegou o laptop e colocou na mesa. Laura, no que você se meteu? Ela não respondeu. Apenas inseriu o pendrive. A tela piscou. Havia várias pastas com nomes de códigos militares. Laura clicou em uma delas. O que viu fez seu estômago revirar. Relatórios detalhados de operações secretas, desvios de dinheiro, missões que nunca deveriam ter acontecido. E então, no final da lista, um documento chamado Operação Areia Negra. Com as mãos trêmulas, abriu o arquivo. Era um relatório confidencial. Ele descrevia como soldados americanos haviam sido enviados para uma missão não oficial no Oriente Médio, financiada por grupos privados. E entre os nomes listados como testemunhas estava Jonathan Miller. Laura cobriu a boca com a mão. Jonathan não era um traidor. Ele era a única testemunha viva de uma conspiração militar. E agora o governo precisava silenciá-lo. Sarah olhou para Laura, horrorizada. Laura, isso é sério. Você precisa entregar isso para alguém. Laura olhou para a tela. Mas para quem? Sarah pensou por um momento. Jornalistas, canais de investigação. Ou você pode tentar a Polícia Federal. Laura fechou os olhos. Se entregasse aquilo, estaria colocando sua vida em risco. Mas se não fizesse nada, Jonathan desapareceria para sempre. Antes que pudesse decidir, o telefone
de Sarah tocou. Ela atendeu, mas sua expressão ficou tensa. Quem é? Laura viu a amiga apertar o telefone contra o ouvido. Sim, ela está aqui. Laura sentiu um calafrio. Sarah, quem é? Sarah engoliu em seco e colocou no viva voz. Uma voz masculina preencheu o ambiente. Laura Evans. Era o agente Reis. Eu sei que você tem as informações. Laura sentiu a boca secar. E se eu tiver? Entregue-as agora. E Jonathan? Houve um breve silêncio. Isso não é problema seu. Laura cerrou os punhos. Se eu divulgar esses arquivos, vocês não poderão mais fingir que ele desapareceu. E se você fizer isso, Laura, não vai viver para ver o que acontece depois. Sarah olhou para Laura assustada. Laura respirou fundo. Ela já tinha tomado sua decisão. No dia seguinte, a cidade inteira acordou com uma notícia bombástica. Os arquivos vazaram para a imprensa. Noticiários do país inteiro falavam sobre a conspiração dentro do exército. Laura e Sarah desapareceram da cidade naquela mesma manhã. Jonathan Miller foi libertado algumas semanas depois. O governo tentou negar tudo, mas as provas eram fortes demais. Eles não puderam silenciar a verdade. E Laura, ela nunca mais voltou para sua antiga vida, mas no fundo sabia que tinha feito a coisa certa. Título do vídeo: ela ajudou um sem-teto. No dia seguinte, um comboio militar apareceu. Descrição: uma simples atitude de bondade pode mudar tudo. Laura, uma garçonete de cidade pequena, nunca imaginou que pagar a refeição de um veterano sem-teto a envolveria em uma conspiração perigosa. Quando um comboio militar aparece no restaurante no dia seguinte, ela percebe que Jonathan Miller não era apenas um homem qualquer. Ele guardava um segredo que o governo queria apagar. Com um pendrive cheio de informações proibidas em mãos, Laura precisa tomar a decisão mais difícil de sua vida: arriscar tudo para expor a verdade ou desaparecer para sempre.